Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolução de 1930. Revolução essa, ou também podemos conceituar como golpe, que vai ser dado como a implementação de Getúlio Vargas à chegada do poder. Iremos discutir um pouco de forma conceitual e de forma histórica o que esse movimento que vai carregar Getúlio Vargas a ser então o presidente da República e é um dos presidentes que vai ficar mais tempo no poder, cerca de 15 anos. Mas neste vídeo iremos só retratar mais a questão da sua introdução à chegada do poder. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar para vocês o que foi a Revolução de 1930. Primeiro momento, a gente deve se destacar o quê? A Revolução de 1930, e já vamos questionar esse conceito, ela vai se dar ali a partir de 1920, a partir da década de 20. É aquele momento que nós conhecemos como crise da oligarquia. Oligarquia é essa ligada à política oligárquica, que vai ser implementada ali a partir de 1895, com Prudente de Moraes, ali após a República da Espada, e vai ser implementada aquela disputa de conciliação, de conciliação entre Minas Gerais e São Paulo. Claro, que em determinados momentos não era assim, eles davam espaço para outros, mas de todo modo a elite, a cafeicultora, estava se mantendo no poder. Só que essas eleições elas eram extremamente fraudulentas, e daí conhecemos o voto de Cabresto, e entre outros conhecemos a política dos governadores. Então esse sistema oligárquico ele vai entrar em desuso, ele vai começar a entrar em crise. E esse sistema ele já entra em crise desde o movimento tenentista, que vai surgir ali a partir de 1822 e vai até 1827, através da coluna Prestes, e nós temos o Luiz Carlos Prestes como a maior figura representativa desse movimento conhecido como tenentismo. Getúlio Vargas vai se unir a este movimento que se criticava muito a república oligárquica e vai junto com isso estabelecer um golpe que nós conhecemos, ou revolução também, ali a partir de 1930. Para entender a figura de Getúlio Vargas, nós temos que caracterizar ele em dois pontos. Getúlio Vargas era um político extremamente intervencionista e nacionalista. Ele pensava muito uma ideia de nacionalidade. Lembrando que era o contexto também, pessoal, ali dos fascismos, do fascismo, do nazifascismo. Isso também é muito importante porque um determinado personagem histórico, ele está sempre inserido dentro de um contexto. Neste sentido, nós não podemos nunca separar ele da história, pois ele faz parte da história. Beleza? Primeiro, nós devemos questionar esse conceito de golpe e também de revolução. Por que foi levado para a história o conceito de revolução? O que significa a ideia de revolução dentro das ciências humanas? O conceito de revolução, ele era um conceito que estava lá na biologia a partir do século XVIII, século XVII, só que ele vai ser implementado nas ciências humanas com uma ideia de transformação, uma ideia de mudança, e vai ganhar muito apoio popular nessa palavra, e em determinados contextos, grupos sociais ou pessoas tentam utilizar desse conceito para o quê? Para ter um aclamor de memória, para ser o quê? Uma coisa memorável. E Getúlio Vargas fez exatamente a mesma coisa. Como lá a partir de 1837, quando vai ter, através do Estado Novo, alguns historiadores até falam isso, como Ângela de Castro Gomes, professora da UF, no seu livro belíssimo, ela vai explicar que o conceito de República Velha foi criado no Estado Novo, por quê? Porque sempre que vem na frente vai falar que o de trás é algo ruim, é algo atrasado, como aconteceu no Iluminismo, olhando para a Idade Média e falando que era a Idade no meio. Esse padrão não foge da história também, até porque história também é concepção de memória. Tranquilo? Já a concepção de golpe é um conceito que está mais atrelado a um governo que vai se estabelecer de certa forma institucional, como foi que aconteceu dentro do contexto de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele vai subir o poder de forma inconstitucional, de forma não foi através do voto, ele só vai ser eleito através do voto a partir de 1934, quando o Congresso vai eleger ele de forma indireta, e a partir de 1951, quando nós temos sim, já não é mais na fase da Era Vargas, a implementação dentro das repúblicas populistas, que Getúlio Vargas vai se estabelecer no poder. Esse ponto é muito importante. Uma coisa que vai trazer um desgaste para a política
Primeira República, também nós temos a crise de 1929, como que nós conhecemos também como a crise do liberalismo, que vai ter a quebra da Bolsa de Nova York e vai gerar uma crise dentro do sistema capitalista. Lembrando que a União Soviética, desde 1917, através da Revolução Russa, ela não vai se estabelecer no sistema capitalista, ela não passa dentro dessas crises do capitalismo. Esse ponto é muito importante para que se entendamos que o quê, né? Que isso vai trazer um problema gigantesco para o Brasil. O Brasil, que era um país extremamente exportador de café, e lembrando que o café não é um alimento, né, de grande nome, um alimento que, tipo assim, você necessita daquilo, mas tem muita gente viciada em café hoje em dia, né? Então, a partir disso, as pessoas deixaram de comprar café e começaram a consumir outros produtos, né, de maior necessidade, ou às vezes nenhum produto, né, porque estava em crise. Então, esse ponto é muito importante. E aí isso vai o quê, né? Culminar também dentro da crise da oligarquia, beleza? A partir disso, o Washington Luiz vai, a partir de 1930, né, vai se estabelecer uma eleição. Só que, como é que era a política oligárquica? Uma hora São Paulo entrava no poder e depois colocava quem? Minas Gerais. Depois de Minas Gerais colocava São Paulo. São Paulo não vai eleger um próximo candidato mineiro. O Washington Luiz, ele acreditava que essas políticas deveriam continuar. Ele vai lançar como candidato Júlio Prestes. Júlio Prestes, que eram esses paulistas, e vai romper o que nós conhecemos como a República Oligárquica. Minas Gerais, observando este movimento, esse contexto, vai lançar uma candidatura. Só que ela não lança como candidato, né, quem? Um governador, um político mineiro. Ela vai lançar Getúlio Vargas como uma outra figura para o quê? Para entrar dentro do poder. E aí vai ter o que nós conhecemos como a Aliança Liberal, onde nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos Minas Gerais e a Paraíba se unindo para o quê? Para ir dentro dessa disputa eleitoral dentro da República Oligárquica, Lembrando que essas repúblicas elas eram extremamente fraudulentas, elas eram extremamente, não tinha justiça eleitoral, elas eram extremamente, minimamente questionável. Essa acho que é a palavra ideal. Tranquilo, pessoal? O Júlio Prestes ele vai ser lançado pelo PRP, o Partido Republicano Paulista. E aí que vai ter uma eleição muito acirrada. Porém, nós vamos ter dois grupos principais. O grupo de Vargas, que queria o quê? Que estava se lançando, eles estavam muito mais ligados, né, aos oposicionistas, contra os situacionistas, aqueles que já estavam ali na situação. E cerca de 17 estados vão ficar contra Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas não era o preferido, o queridinho, certo? Lembrando que aquela república, ela não tem nada a ver com o cunho popular. Por isso que é o nome de república oligárquica. Oligárquica que significa o quê? Oligarquia significa o quê? Política dos poucos. Era uma coisa que estava muito afastada do proletariado. Ela estava muito afastada do que nós conhecemos como que, né, desse cidadão, através desse momento, né, que nós vamos ter a partir de 1970, que nós adentramos nas repúblicas populistas. Eu irei trazer um vídeo só sobre o que é o populismo no Brasil. Tranquilo, pessoal? Outro ponto importante, a gente tem que entender o que, né? É que a partir da formação da Aliança Liberal, tivemos vários candidatos muito importantes, né, de grandes nomes que estavam dentro desta Aliança Liberal. Por mais que eles eram menores em estrutura de apoio, tinham vários candidatos que o quê, né, que davam um nome, né, que davam o quê, né, um sabor, que davam o quê, né, uma concepção de o quê, né, de uma coisa forte. Dentro desses nomes, né, nós temos o Plínio Barreto, o Virgínia de Belo Franco, o João Neves, nós temos também o Lindonça Collor. Quem é Lindonça Collor, né? Inclusive ele que vai escrever, né, o plano de governo do Getúlio Vargas, né? O Lindonça Collor, pessoal, ele é o avô do Fernando Collor. Se você olhar a família Collor, né, ela já está no poder já, há muitos anos. Nós temos o avô, nós temos o pai que também era político e depois o filho, como a gente estava até falando, né? Dentro da política parece que existe uma hereditariedade, né? Quando você olha os políticos hoje em dia brasileiros, eles são tudo, ó, já estão aqui no Brasil há muitos anos, a sua família já vem de estrutura rica já há muitos anos, beleza? Eram esses nomes que compõem o que nós conhecemos como Aliança Liberal. O Carlos Prestes, que estava dentro do movimento do tenentismo, né? Inclusive, né,
o movimento tenentista vai entrar junto com Vargas, ele vai se afastar. Ele observa, naquele momento ele já está ali numa ideia comunista, ele observa que a revolução não vem por dentro do Estado. Então ele se afasta desse movimento. E aí nós vamos ver a figura dele depois, né? Bastante controvérsia também dentro do contexto do governo Vargas. Beleza? A partir disso, a Aliança Liberal, ela vai o quê, né? A Aliança Liberal, ela vai rachar. Porque nas eleições, o Júlio Prestes, ele vai vencer Getúlio Vargas. Quando o Júlio Prestes vence Getúlio Vargas, a Aliança Liberal, que estava bastante coesa, ela entra em decadência. Determinados políticos, né, vão apoiar Getúlio Vargas, outros políticos vão aceitar e vão apoiar Júlio Prestes. E aí, nesse momento, Getúlio Vargas fica ali meio aqui, meio ali. Getúlio Vargas manda algumas cartas para o Washington Luiz, que era o presidente na época. Júlio Prestes ainda não tinha assumido. As eleições eram no início do ano e o político só iria assumir só a partir do dia 15 de novembro. Então Getúlio Vargas troca algumas cartas com Washington Luiz, mas já conversa também com alguns revoltosos. Ele já estava arquitetando, calculando um golpe. Getúlio Vargas é um político extremamente calculista. Falar sobre Getúlio Vargas é sobre cautela, é sobre técnica. Ele é um cara que ele vai no bote certo, ataca e segura o poder e não quer largar. É aquele cachorro que só fica esperando e agarra. Entendeu? Isso é importante para a gente entender o que é a figura de Getúlio Vargas. A Aliança Liberal, ela tinha três estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba. Naquela época, naquele contexto, nós tínhamos eleições tanto para presidente quanto para vice. O João Pessoa, né, que inclusive até hoje dá nome à capital da Paraíba, ele vai se lançar como vice dentro da política do Getúlio Vargas. Só que o que vai acontecer? Lá na Paraíba, inclusive esse ponto eu acho crucial, né, para a gente entender. Lá na Paraíba, o João Pessoa, ele tinha feito o quê, né? Ele tinha cobrado impostos, ele tinha, né, proibido, né, o comércio terrestre entre Recife e a Paraíba. Só que ele tinha um inimigo, né, declarado, que era o José Pereira, que era um opositor que estava ali, ó, sempre batendo nele, batendo nele, criticando. E esse José Pereira, ele era amigo, né, aliado do João Dantas. O João Dantas também, que era outro que atacava também o João Pessoa. E aí, o que vai acontecer? O João Pessoa, né, pensando em ali, né, e desarticular o governo, né, a crítica, né, desses candidatos, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um determinado grupo ir lá no gabinete do João Dantas, vai destruir tudo e dentro desse momento vai encontrar algumas cartas do João Dantas com quem, né? Com uma suposta amada. João Dantas não era casado, mas também, né, aquilo foi um escândalo para a época porque foi publicado, né, nos jornais do João Pessoa, e aí lá tinha coisas explícitas, coisas absurdas. Lembrando que naquele contexto era muito mais moralista do que nós temos hoje em dia. Isso foi um escândalo total. E aí, quando o João Pessoa estava numa cafeteria ali em Recife, ele vai tomar um peteco, vão matar ele ali mesmo. E aí foi uma disputa local. Só que Vargas, ele vai aproveitar isso, né? E essa morte, a partir do dia 26/7/1930, Vargas vai utilizar isso como um quê? Como um cunho popular. Vai dizer que o quê, né? Que era contra o governo. Ele vai utilizar desta manobra para o quê? Para se eleger. E aí, inclusive, João Pessoa, ele vai ser enterrado aqui no Rio de Janeiro. Nada a ver, ele é lá da Paraíba, lá de Pato Branco. E lembrando que aqui era a capital do Brasil, né? E aí, quando ele pega esse cunho popular, o que? A oposição aumenta contra o Washington Luiz e contra o Júlio Prestes. E aí, nesse momento, nós temos o que, né? O início do movimento que vai estabelecer Vargas no poder. A partir disso, pessoal, nós temos no dia 3/10/1930 a tomada de vários quartéis por vários militares, até porque os militares eles estavam ali com o Getúlio Vargas por conta do movimento tenentista, militares de baixa patente, inclusive, né, ligado na época à esquerda,
Até porque os militares no começo da Primeira República eles eram mais ligados à esquerda, né? Porque eles não participavam da política, eles eram isentos de muitas coisas e eles queriam também ter mais essa prática, né? Desde a Guerra do Paraguai. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando Getúlio Vargas ele vai tomar vários quartéis, Getúlio Vargas pega um trem, ó, vem para o Rio de Janeiro. Inclusive vem pessoas, né, a cavalo, vindo lá do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Demoraram meses para chegar aqui, imagina, longe pra caraca. Quando chega aqui o pessoal lá, os gaúchos, né, com umas grandes jaquetas, aquelas coisas bem gaúcha mesmo, né, amarra o cavalo aqui, demonstrando o quê, né, quando chega ali no Rio de Janeiro, demonstrando o quê? Agora a política é outra. E aí, antes de Getúlio Vargas chegar no poder, com a tomada de alguns quartéis aqui no Rio de Janeiro, os militares chegam pro Washington Luiz e falam, olha, melhor tu pegar o beco, melhor tu ralar. O Vargas está chegando. Ele renuncia, se estabelece um governo provisório, provisório esse que vai durar 4 anos, muito tempo. De provisório a gente sabe que não tinha nada. E Getúlio Vargas, no dia 3/11 de 1930, ele assume o governo e nós temos a chegada de Getúlio Vargas no poder, iniciando o que nós conhecemos como Era Vargas, período Vargas, governo Vargas, conceito esses que também deve se questionar, a história questiona tudo, e isso foi o que nós conhecemos como Revolução de 30. Lembrando que o conceito de Revolução de 30 é o que ficou para a história, mas a gente entende muito mais como movimento golpista, até porque os conceitos dentro da história, eles existem para explicar movimentos, não existe só por jargões ou porque é bonitinho. Você tá ali, revolução é porque determinado grupo tentou implementar a ideia de revolução, como nós temos a partir de 1964, e entre outros e vários outros contextos. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Compartilhe o vídeo, manda pros amigos, manda pros cria, manda pras cria. E esse foi o nosso vídeo sobre a Revolução de 30, da chegada de Getúlio Vargas ao poder.